Toxoplasmose é uma infecção. Ela é uma doença causada por um protozoário. Esse protozoário é intracelular obrigatório. Então, para ele se multiplicar, para ele se perpetuar, o local ideal que dá essas condições para esse protozoário é o ambiente intracelular que é dentro da célula. Esse protozoário é chamado de Toxoplasma gondii. A doença provocada por esse protozoário, Toxoplasma gondii, é chamada de toxoplasmose. Esse protozoário é intracelular obrigatório, então ele precisa infectar célula, ele precisa penetrar em célula, ele vai se multiplicar dentro da célula. Ele infecta qualquer célula nucleada, então ele não vai infectar apenas uma única célula. Ele pode infectar célula da musculatura esquelética, célula do coração, célula do pulmão, célula do fígado, célula do sistema nervoso. Então ele pode acometer uma grande quantidade de tipos de células diferentes do nosso organismo, desde que essas células apresentem núcleos. Uma vez dentro do organismo do hospedeiro, ele tem a capacidade de infectar células dos mais variados tecidos. O Toxoplasma gondii tem uma ampla variedade de hospedeiros: aves, bovinos, ovinos, caprinos, suínos, cães, gatos, roedores, mamíferos selvagens, e essa doença também é uma zoonose, porque ela afeta humanos. É uma importante zoonose de distribuição mundial. Como ela acomete uma ampla variedade de hospedeiros, ela vai conseguir se adaptar a uma ampla variedade de ambientes. A toxoplasmose tem importância para o veterinário da área de produção animal, porque essa doença causa abortamentos na população animal, principalmente pensando em animais de produção. Ele gera fortes perdas econômicas, um grande impacto econômico devido aos abortamentos. E isso faz com que diminua o faturamento em relação à produção de carne e também à produção aí de leite. A população humana, pensando agora no veterinário de saúde pública, vai ocorrer problemas com o setor de mulheres gestantes, pois ele pode causar abortamento, mas também pode ocasionar malformação fetal. Que terão essa doença de forma severa, mais forte, mais grave, são os animais e os seres humanos imunodeprimidos. E se essa doença não for tratada, pode levar à morte, que são os humanos que têm um sistema imunológico baixo, né? E também há o quadro de lesões oculares. Há muitas pessoas que têm alterações visuais devido à presença de toxoplasma. O Toxoplasma gondii, durante a sua evolução, ele se adaptou para fazer dois tipos de reprodução. E essas reproduções ocorrem em organismos diferentes. O protozoário se multiplica de maneira assexuada, onde não há formação de gametas, e existe apenas um aumento aí do número dos protozoários numa ampla variedade de hospedeiros. Qualquer indivíduo homeotérmico, que são os que regulam a temperatura corpórea, então tanto os mamíferos domésticos, os mamíferos selvagens e também os humanos e também as aves. Então, concluindo tudo, o toxoplasma pode se multiplicar nos tecidos do cão, do gato, da onça, do equino, do bovino, do ovino, do caprino, do coelho, de ave, ser humano, primata, sagui, macaco prego, marsupiais, gambás. Então, os mamíferos domésticos e os selvagens são os hospedeiros desse protozoário. O protozoário, ele pode fazer a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Hoje eu vou falar sobre a toxoplasmose, eu vou explicar o seu ciclo biológico, do Toxoplasma gondii, que é o agente causador da doença, que é o agente etiológico. Vou falar sobre as vias de transmissão, as manifestações clínicas, o diagnóstico. Vou explicar por que os gatos não são culpados pela toxoplasmose e muita gente pensa o contrário, ao ponto de chegar a abandonar esse animal doméstico aí nas ruas.
Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fácil Aprender, um canal sobre o mundo da medicina veterinária. Eu sou a Bruna, agora estudante do 9º semestre do curso, e estou fazendo estágio em um hospital veterinário aqui em São Roque e trabalho na ala de internação. Hoje eu vou explicar tudo sobre a toxoplasmose. Antes de começar, vai deixando o seu like, escreve um comentário sobre o assunto de hoje, aqui embaixo nos comentários, e se inscreve no meu canal, já que dessa forma o YouTube oferece esse vídeo para mais estudantes como você. Então me ajuda a difundir essa informação que é muito importante para a nossa área. Já estava falando, o Toxoplasma gondii pode se reproduzir através da reprodução assexuada e também reprodução sexuada. Para efeito de doença, onde gera mais agressão no organismo do hospedeiro, é a reprodução assexuada. A classificação dos hospedeiros será de acordo com o tipo de reprodução que o protozoário realiza. Então, os hospedeiros que passam pela reprodução assexuada, os hospedeiros são definidos de hospedeiros intermediários. A reprodução assexuada ocorre em qualquer tecido que não seja o intestino. É chamado ciclo extraintestinal. Então, ela vai se multiplicar na musculatura esquelética, na musculatura cardíaca, no tecido nervoso, no fígado, no pâncreas, qualquer tecido não intestinal, porque o ciclo sexuado, ou seja, a reprodução sexuada, vai acontecer no intestino. A doença toxoplasmose, ela ocorre durante a reprodução assexuada, na qual o protozoário se multiplica nos tecidos extraintestinal de uma ampla variedade de hospedeiros. O toxoplasma é um protozoário intracelular obrigatório. Ele só se reproduz dentro de célula, ele penetra no interior da célula. Uma vez dentro da célula, ele está no ambiente ideal. Ele vai fazer sua multiplicação intracelular, então o toxoplasma dá origem a 2, 4, 8, 16, vai multiplicando aí muitos toxoplasma gondii e essa célula não vai aguentar a quantidade de protozoários dentro dela e ela vai aí acabar aí se rompendo, tendo uma destruição daquela célula, uma destruição celular. A infecção começa em uma célula, em um local do organismo. Ele vai se multiplicar, formando centenas de novos toxoplasmas e a célula vai acabar se rompendo, liberando esses toxoplasmas, E esses toxoplasmas vão adentrar em outras células vizinhas, vai se multiplicar no interior dessas células, vai produzir dezenas de novos protozoários e vai destruir essas células também. Então, primeiro invade uma célula e depois invade centenas de células. Nessa etapa já tem vários toxoplasmas e alguns deles vão acabar caindo na corrente sanguínea. Através da circulação sanguínea, através da circulação linfática, os protozoários vão acabar se espalhando aí pelo organismo do hospedeiro. Eles têm a capacidade de infectar qualquer célula nucleada, por exemplo, pela corrente sanguínea, ele consegue chegar no fígado. Então ele vai entrar em uma célula do fígado. Pela circulação sanguínea, chegou na musculatura esquelética. Então ele vai entrar na célula da musculatura esquelética. Ou pela circulação sanguínea, ele chegou lá no coração. Então ele vai entrar lá na célula lá do coração. Então, através da circulação sanguínea, o protozoário ele se dissemina. Ocorre uma disseminação do protozoário lá no organismo. Passa a ter então uma infecção aí generalizada. Todo esse processo é chamado de fase aguda e o protozoário vai ser de formato taquizoído, porque ele se multiplica muito rápido. Caso o hospedeiro seja uma fêmea gestante, lembrando que o sangue passa pela placenta, onde leva oxigênio e nutrientes para o feto. Então, se tem o toxoplasma no sangue, nessa fase aguda, quando esse sangue for levado para o feto, vai acabar levando o toxoplasma junto com ele, atingindo a placenta, atingindo o feto, ele se multiplica tanto na placenta como no feto e dessa forma ele vai gerar abortamentos e pode gerar malformação fetal na população humana.
A fase aguda tem duração até que o hospedeiro monte uma resposta imune que vai durar aí em torno de uma a 2 semanas. Para combater a toxoplasmose, né, tem que ter essa resposta imune. Mas para que tenha uma resposta imune satisfatória, o hospedeiro deve ter um bom sistema imunológico. O organismo do hospedeiro deve ser saudável, forte. A duração da fase aguda tem relação com o sistema imunológico do hospedeiro. A resposta imune desse organismo saudável vai gerar um efeito deletério no toxoplasma. Ele confronta, né, o protozoário e o protozoário vai tentar escapar dessa resposta imune. Então ele se agrupa, forma uma membrana ao redor desse grupo e forma o cisto tecidual. E esse cisto tecidual caracteriza a fase crônica. Essa fase é a fase tardia do protozoário toxoplasma. Os protozoários que estão fora da célula serão atingidos pelos anticorpos e os que estão dentro da célula, já que o anticorpo não entra na célula, eles vão se agrupar e formar o cisto tecidual. Esse cisto ele é pequeno, então os protozoários que estão dentro desse cisto deixam de se multiplicar, deixam de destruir células, deixam de fazer necrose. Eles vão ficar fechados no cisto para não serem atacados aí pela resposta imunológica. Quanto mais protozoários na fase aguda estiverem aí espalhados pelo organismo do hospedeiro, mais cistos, né, vai ter aí na fase crônica. Os cistos teciduais podem ser formados na musculatura esquelética, na musculatura cardíaca, nos órgãos, fígado, pulmão, no sistema nervoso e também na retina. O hospedeiro com os cistos teciduais em seu organismo vai se tornar um portador. Eles vão ter o protozoário toxoplasma com eles, né, no organismo dele para o resto da vida. A fase que gera manifestações clínicas é a fase aguda, quando o toxoplasma está solto. Na fase crônica, os cistos teciduais aí já não tem ação maléfica no organismo do hospedeiro. Só vai ter problema quando justamente esse cisto se formou lá na retina, nos olhos. Quando esse protozoário está na retina, ele destrói as células da retina. E essas células destruídas não são repostas. Então será formado o cisto que vai aumentando bem devagarzinho, aos poucos, ocasionando aí um processo inflamatório ao redor do cisto, lá na retina. No exame do fundo do olho, feito por um oftalmologista, vai ser visto o cisto aí igual como nessa foto aqui. O hospedeiro vai sofrer, né, de alterações visuais, perda da área de visão, por causa desse cisto na retina. Esse caso é chamado de toxoplasmose ocular. Maior for o cisto, maior será a perda de visão ocular. Então, essa é a única manifestação clínica em um hospedeiro com cisto na retina. Geralmente, na fase crônica, não se tem aí manifestações clínicas. O com sistema imunológico forte, ele vai passar pela fase aguda, só que, como ele é forte, ele é imunocompetente, ele consegue montar uma resposta rápida em questões de dias para combater o protozoário. Esse indivíduo fica pouco tempo na fase aguda. Ele fica pouco tempo na fase aguda, não dá tempo do protozoário destruir muitas células. Então, ele não chega a ter a doença, ele não chega a ter manifestações clínicas a ponto dele achar que está doente. Pode ser que ele sinta como se fosse o começo de uma gripe, um escorrimento nasal, uma indisposição, dor no corpo. No caso do humano, ele nem percebe que estava com manifestações clínicas de toxoplasmose. Depois o protozoário entra na fase crônica, se insista e, se não formou o cisto na retina, o indivíduo não vai ter nenhum tipo de manifestação clínica. No indivíduo imunocompetente, ou seja, com sistema imunológico forte, esse indivíduo não vai apresentar doença. Ele vai ter alguns sinais clínicos leves e dentro de alguns dias aí já está bem. A doença vai ocorrer em indivíduos imunodeprimidos. Nesse caso, será totalmente o contrário em um indivíduo com sistema imunológico fortalecido. O indivíduo imunodeprimido não consegue montar uma resposta imunológica satisfatória.
Ele adquire o toxoplasma se multiplica nos tecidos, órgãos, se espalha, né, pelo sangue, vai para o coração, para o cérebro, fígado, pulmão, musculatura esquelética e não chega então a nenhum combate eficaz para frear o toxoplasma. Então o indivíduo não sai da fase aguda, ele fica muito tempo na fase aguda, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas nessa fase aí. E enquanto isso, o toxoplasma continua se multiplicando, né, gerando processos inflamatórios e vai ter uma destruição de um grande número de células em vários locais aí do organismo do hospedeiro. E assim, esse indivíduo pode ter uma miocardite, que é a inflamação do coração, uma encefalite, hepatite, pneumonia ou miosite, que são processos inflamatórios. Isso pode ocorrer em um só órgão ou relacionado com outros ou todos os órgãos, dando aí uma infecção generalizada. Não há um sinal característico das manifestações clínicas em indivíduos ou animais com toxoplasmose. Ele pode ter alteração hepática por causa da hepatite, pode ter alteração circulatória por causa da miocardite, pode ter alteração respiratória por causa da pneumonia, pode ter alteração neurológica por causa da encefalite, pode ter dificuldade de locomoção, paralisia por causa da miosite. Então, há N sinais de manifestações clínicas. Concluindo, as manifestações clínicas estão na fase aguda da toxoplasmose. Casos de reativação em indivíduos da toxoplasmose. São indivíduos com o sistema imunológico fortalecido que tiveram toxoplasmose, não tiveram as manifestações clínicas, né? Porque o protozoário formou os cistos teciduais. Passando algum tempo, esse indivíduo passa por um processo de imunodepressão, ou seja, a imunidade dele fica fraca, fica baixa, que pode ter porque ou ele está com AIDS, ou fazendo uma terapia para o câncer, ou tomando altas doses de corticoide. Então o protozoário ele consegue abrir esse cisto e voltar a destruir as células no organismo do indivíduo, voltando para a fase aguda, agora, né, com o organismo com imunidade baixa. Então esse indivíduo vai ter as manifestações clínicas da doença, já que não vai conseguir montar uma resposta imune para combater esse toxoplasma. Em relação ao tratamento, sempre deve ser usado antiprotozoários. Pode ser usado a pirimetamina, pode ser usado medicamentos também à base de sulfadiazina. Geralmente se associa os dois, pirimetamina e sulfadiazina. Pode ser usado o clindamicina e o sulfametoxazol, mais trimetoprim. Na fase crônica, a única manifestação é o caso, né, do cisto estiver aqui na retina, dando uma toxoplasmose ocular. Então, para fazer com que o cisto pare de aumentar, deve ser tratado com clindamicina. E para diminuir o processo inflamatório ao redor do cisto, deve entrar com um anti-inflamatório. 60% da população está infectada com toxoplasmose. Isso não quer dizer que estejam tendo manifestações clínicas. A maioria deles são apenas portadores. A toxoplasmose é uma infecção comum. A reprodução sexuada é conhecida como ciclo intestinal, porque essa reprodução vai ocorrer no intestino. Mas essa reprodução só ocorre apenas nas células do intestino delgado dos felídeos. Apenas no intestino delgado dos felídeos há a formação do gameta masculino e o gameta feminino. Ocorre a fecundação e há a formação de uma célula ovo, chamada de oocisto. Os felídeos se comportam como hospedeiros definitivos. Os oocistos saem através das fezes, nas fezes. Então a onça, o gato, os felídeos são os únicos organismos que fazem a reprodução sexuada, que ocorre nas células do intestino delgado. O oocisto sai nas fezes do gato não infectante. No ambiente, ele vai sofrer um amadurecimento, ele vai esporular. O oocisto no ambiente vai sofrer um processo chamado esporogonia, que é o processo de esporulação, onde o núcleo do oocisto vai sofrer uma série de divisões e vai formar o protozoário. O protozoário dentro do oocisto é chamado de esporozoito. O oocisto tem duas bolsas chamadas esporocistos e dentro de cada bolsa tem 4 esporozoitos. E assim,
a um amadurecimento, tornando o oocisto infectante. O amadurecimento dura em torno de 48 a 72 horas. Depois disso, o oocisto vai contaminar o ambiente. Ele contamina a água usada para plantação, acaba contaminando aí verdura, contamina frutas, contamina o solo, contamina as pastagens. O gato, ele não é culpado pela toxoplasmose. Ele não é um fator de risco para infectar pessoas, animais e pessoas de toxoplasmose. A toxoplasmose é uma infecção comum, a maioria dos indivíduos já estão infectados, independente se eles terem ou não gatos. Existem 3 fatores que permitem a convivência com os gatos sem ocorrer a infecção dos humanos. Primeiro fator, o gato ele elimina o oocisto não infectante, sendo necessário 48 a 72 horas no ambiente para se tornar infectante. Então o tutor deve ficar atento a isso. Então deve ser retirada as fezes do gato todos os dias, limpar a caixinha sempre, todos os dias. O segundo fator, o gato elimina os oocistos uma única vez durante a sua vida. Não é sempre que quando o gato defecar, ele vai estar eliminando o oocisto. A eliminação é uma única vez. É na primeira infecção que o gato adquiriu o toxoplasma. Então vai fazer o ciclo intestinal, vai se multiplicar, vai produzir o oocisto, vai eliminar. Esse gato se torna imune, ele produz uma resposta imune e caso ele adquira novamente toxoplasma, não vai ocorrer aí o ciclo intestinal. Então, e dessa forma, ele não libera o oocisto com as fezes. O gato fica imunizado. O gatinho filhote, o gato jovem, é o que vai eliminar, porque vai ser a primeira infecção. Terceiro fator, o gato elimina o oocisto por um período curto, em média de 1 a 2 semanas, podendo chegar a 3 semanas. Além do gato eliminar uma vez só, o período é em torno de 1 a 2 semanas. Depois disso, ele não elimina mais os oocistos. Concluindo, o gato não elimina o oocisto todas as vezes que ele defeca. Só quando adquire a primeira vez, entre 1 a 2 semanas e depois ele fica livre. E tem gente que coloca o peso de todo toxoplasmose no gato, e isso está muito errado. Em relação à transmissão em animais e o homem. A primeira forma de transmissão é a ingestão de oocistos infectantes, ou seja, o que já amadureceu, na água, nas frutas, verduras, pastagens. A principal forma de transmissão para ovinos, equinos, para os herbívoros, indivíduos vegetarianos também. A segunda forma de transmissão é a ingestão de cisto tecidual na carne crua ou mal cozida. Essa é a principal forma para os carnívoros. Por exemplo, um gato que preda um rato e esse rato tem cisto na musculatura. Exemplos são os bovinos, suínos, caprinos. Esses animais servem de fonte de alimentação para os seres humanos. O ser humano, ao comer essa musculatura, pode ter um cisto naquele pedaço de carne. O cisto não é visível ao olho nu. Então, o ser humano ali acaba se infectando com a ingestão dessa carne crua ou mal passada, contaminado com um cisto tecidual. Essa é a principal forma de infecção para a população humana. Infecção placentária, animais e seres humanos. A fêmea gestante negativa, ou seja, não possui anticorpos, que adquiriu a primeira infecção durante a gestação, poderá ocorrer a infecção placentária e a infecção do feto, ocasionando abortamentos ou malformação fetal. E a terceira forma é a transmissão congênica, que é a infecção placentária. Na fase aguda, o toxoplasma cai na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo. E através do sangue, pode atingir na placenta, chegando no feto. Essas são as 3 formas de transmissão mais frequentes. Transplante de órgãos com cistos ou transfusão sanguínea com o protozoário são formas mais raras, então é difícil aí de acontecer. Na figura, o gato tem a reprodução sexuada no intestino delgado, elimina os oocistos nas fezes. Esse oocisto precisa esporular para se tornar infectante e poder infectar suínos, bovinos, ovinos, caprinos, que servem como fonte de alimentação para os humanos. Esses são os hospedeiros intermediários, que vão formar o cisto tecidual e que servirá de carne para os humanos.
A ingestão de carne crua ou mal cozida facilita a transmissão. Ele pode também comer uma verdura, uma fruta com oocistos. O ser humano vai passar pela fase aguda, onde se tem os protozoários livres. Se for uma fêmea gestante que adquiriu pela primeira vez essa doença, o protozoário, através do sangue, entra pela placenta e chega no feto. Se não estiver gestante, a doença entra na fase crônica e forma o cisto tecidual. Os oocistos podem ser ingeridos por outros animais, como por exemplo os roedores, e esses roedores podem ser caçados pelos felídeos. Esses felídeos, ao comerem a carne que tem o cisto tecidual, acaba adquirindo a toxoplasmose. Os felídeos são chamados de hospedeiros completos, porque ele pode conter cistos teciduais em tecidos extraintestinais e também pode haver reprodução sexuada no intestino delgado. A toxoplasmose congênita, que passa da mãe para o filho, pode haver malformação fetal, hidrocefalia, que é o aumento do volume craniano, estrabismo, alterações visuais, às vezes não enxerga, tem perda de visão. E aqui já se encaixa na toxoplasmose ocular. Abortamentos, principalmente em ovinos, caprinos, suínos, gera aí um grande impacto econômico. Em relação ao diagnóstico, ter o exame coproparasitológico, que é o exame de fezes. Cultivo e isolamento de protozoários. Para ter o toxoplasma em laboratório, para fazer teste sorológico, deve ser usado o cultivo celular. O toxoplasma vai acabar aí se multiplicando. O PCR também pode ser usado para detectar o DNA. De amostra pode ser usado sangue, tecidos, líquido amniótico, pode ser usado pedaços do feto que foi abortado. O teste sorológico vai detectar anticorpos. Ele é o mais indicado. Pode ser feito através da imunofluorescência indireta ou a ELISA. Esse é o quarto vídeo sobre toxoplasmose que eu já fiz aqui no meu canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Caso você quiser assistir, é só acessar. Agora, tudo isso que eu tinha que falar para você. Ficou extenso o vídeo, mas está completo. Eu estou no Instagram como @FAAprender. Me segue lá, aproveita agora e se inscreve no meu canal. Deixa o like e ative o sininho das notificações para você ficar atualizado aqui, no meu canal, para receber todos os meus futuros vídeos a partir de hoje. Compartilhe muito este vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!